Eutanásia. E agora, o que se segue? Continuam a chegar, como foi referido em comunicado emitido pela Federação Portuguesa pela Vida, que é a entidade que desencadeou e promoveu esta iniciativa popular de referendo sobre a morte a pedido. No comunicado emitido no passado sábado, dia 7, já tinham sido contabilizadas mais de 76 mil assinaturas. Só que diariamente continuam a ser recebidas na sede da Federação centenas e milhares de assinaturas que continuam a ser contabilizadas. E, portanto, é verdade que a lei orgânica do referendo exige um número mínimo de 60 mil assinaturas, mas consideramos que deve continuar a ser feita a recolha de assinaturas, até para acolher as centenas que vão chegando diariamente, e no momento que considerarmos oportuno será formalmente apresentada a iniciativa junto à Assembleia da República. Nas próximas semanas vão continuar a ser recolhidas as assinaturas e, quando for decidido ser apresentado formalmente, essa apresentação é feita ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, posteriormente, a Lei Orgânica do Regime do Referendo contém procedimentos previstos para, enfim, a sequência a dar ao processo. O Presidente da República envia para a Comissão competente em razão da matéria, a Comissão aprecia a formalidade e o cumprimento dos requisitos formais da iniciativa popular apresentada e, uma vez admitida formalmente, depois a Comissão tem que emitir um relatório em que colocará a pergunta constante da iniciativa popular de referendo, poderá chamar os representantes da iniciativa popular para alguns esclarecimentos que queira, enfim, obter junto dos mesmos e emitirá um relatório e depois apresentará ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, cumpridos todos os trâmites, o projeto de resolução da Assembleia da República irá à votação no plenário por parte dos deputados. Quer dizer, a lei orgânica do referendo estabelece alguns prazos parcelares, mas também dá ao Presidente da Assembleia da República poder para definir prazos para a Comissão emitir o seu relatório e se pronunciar. Um dos prazos estabelecidos é que, uma vez aprovado um projeto de resolução, o Presidente da República deve agendar a sua votação em plenário nas 10 sessões plenárias seguintes a receber esse projeto de resolução. Portanto, neste momento é um bocadinho difícil dizer prazos concretos e delimitados no tempo, mas em princípio será nesta legislatura. Já agora, referir apenas que há só um momento a partir do qual a iniciativa popular de referendo não poderá ser discutida, que é o momento da votação final em plenário do texto que resultar da discussão e votação na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Explicando um bocadinho melhor, como sabe, no dia 20 de fevereiro passado foram aprovados os 5 projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Socialista, pelo PAN, pelo Partido dos Verdes e pela Iniciativa Liberal, foram aprovados na generalidade. Foram enviados esses projetos de lei, os 5, para a Comissão competente, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Haverá agora todo um processo cujo tempo não posso dizer qual é, porque não sei e creio que não se sabe, que é na Comissão Parlamentar ser encontrado e estabelecido um único texto, um texto de uma lei, que depois tem que ser discutida e votada na Comissão Parlamentar e depois o texto final sobe a plenário e aí votado por todos os deputados. E é antes dessa votação final que
a iniciativa popular de referendo tem de ser apresentada, e ela naturalmente vai ser apresentada, enfim, muito antes desse momento final, mas ainda não há data certa nem para uma realidade nem para outra. A Comissão Parlamentar que recebeu esses vários projetos de lei, antes ainda, assim que eles foram apresentados, pediu pareceres a várias entidades, pediu parecer à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Enfermeiros, à Ordem dos Psicólogos, ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público. E as três ordens profissionais, e em particular a Ordem dos Médicos, que é aquela, enfim, que em função da matéria, na minha opinião, é a mais relevante, deu parecer negativo e desfavorável relativamente a todos os projetos de lei, como também deu parecer negativo e desfavorável o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. É uma das grandes e fortes críticas que é feita aos deputados, é eles pretenderem legislar contra a opinião das ordens profissionais e, em particular, da Ordem dos Médicos e, por outro lado, do Conselho Nacional de Ética e para as Ciências da Vida. Ou seja, pediram a opinião, mas não atenderam à opinião manifestada, o que é grave. Colocou bem a pergunta. É realmente uma falta de transparência e de compromisso perante o eleitorado, mais do que uma questão de falta de legitimidade formal da Assembleia da República. Aliás, os promotores desta iniciativa popular de referendo tiveram o cuidado de referir no manifesto que apresentaram quando foi lançada a iniciativa, no dia 7 de fevereiro, tiveram o cuidado de referir que, em sua opinião, a Assembleia da República não deve legislar sobre um assunto desta natureza, mais do que não poder. Portanto, ela pode, tem legitimidade representativa, o problema é precisamente considerarmos que uma questão tão grave e tão fraturante para a sociedade portuguesa e que tem subjacente uma posição do Estado e do Estado legislador perante uma questão destas, não devia ser legislada sem que o povo tivesse a oportunidade de se pronunciar. É verdade que muitos invocam esse argumento, que é um argumento legítimo, fora mesmo os partidos que continham no seu programa político, que submeteram às últimas eleições legislativas uma posição sobre a eutanásia, que era o caso especialmente do Bloco de Esquerda e do PAN, nem sequer o discutiram durante a campanha eleitoral. Em particular, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata não tinham sequer qualquer referência, e especialmente o Partido Socialista, porque é um dos partidos que apresentou um projeto de lei, não tinha qualquer referência no seu programa político. E por isso há quem defenda, e com razão, que não tendo essa matéria constado do programa político, não há aqui uma legitimidade que foi sufragada pelos eleitores, no sentido de poderem agora legislar sobre essa matéria. Naturalmente que a Assembleia da República tem legitimidade representativa, mas o referendo é um instituto previsto na Constituição e na lei que pretende aprofundar a democracia participativa e, portanto, a convocação de um referendo não retira legitimidade à Assembleia da República para legislar, mas reforça essa legitimidade. E, por isso, aquilo que esta iniciativa popular de referendo pretende não é referendar o direito à vida, é dar às pessoas a possibilidade de se pronunciarem sobre uma alteração da lei penal que pretende retirar a proteção que a lei penal neste momento consagra à vida humana. No âmbito dos crimes contra as pessoas e contra a vida humana, o matar-se alguém
portanto, o homicídio encontra-se previsto e penalizado. O homicídio normal tem uma pena de 8 a 16 anos. Já o Código Penal prevê que, se o homicídio for realizado a pedido da vítima, há uma diminuição muito significativa da pena. A pena é até 3 anos. Como a ajuda ao suicídio, que é outro crime previsto no Código Penal, tem uma pena até 3 anos. O que, neste momento, os deputados pretendem fazer é, para além de legalizarem a eutanásia e a ajuda ao suicídio, pretendem despenalizar, retirar a proteção penal que existe atualmente no Código Penal. E por isso é que a pergunta que foi submetida, ou que se pretende que seja submetida a referendo, é: concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias? Entendemos nós, e esta iniciativa popular de referendo foi assumidamente como uma posição de sim à vida. O manifesto foi todo um manifesto no sentido de se entender que a lei penal não deve retirar a proteção à vida humana, admitindo que passa a não ser punível matar-se outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se a seu pedido. E é curioso e, enfim, preocupante verificarmos que a maioria conjectural e que existe neste momento da Assembleia da República, ao mesmo tempo que quer retirar essa proteção da lei penal a estas situações, quer reforçar a proteção penal relativamente ao abandono e aos maus tratos aos animais de companhia. É uma incongruência incompreensível. Quer dizer, estamos a retirar a proteção penal às pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade e de maior fragilidade e que, portanto, mais precisariam dessa proteção e, ao mesmo tempo, neste momento estão a ser apreciados projetos de lei na Assembleia da República em que querem agravar a proteção aos animais, quer em termos de abandono, portanto, agravando as penas respectivas, quer em termos de se dos maus tratos a animais tiver como consequência, a morte do animal ou a amputação de algum membro ou órgão, ou o atraso na locomoção, quer o Partido Socialista, quer, por exemplo, o PSD, querem agravar a pena para 3 anos. Ao mesmo tempo, quer-se retirar a pena de se matar alguém. E de se matar alguém com o apoio do Estado, de se matar alguém com o recurso aos meios humanos, técnicos, financeiros do Estado. Portanto, não está aqui em causa o reconhecimento de uma situação triste, mas que de facto está na disponibilidade das pessoas, que é o suicídio, que é uma situação triste e existe, e bem, em minha opinião, toda uma política nacional de prevenção e de combate ao suicídio. Está o Estado legislador, se vier a aprovar uma legislação destas, está a pôr como bom, está a pôr a chancela da lei e de tudo o que acarreta a legalização de um comportamento, pondo à disposição desse comportamento e da prática da eutanásia e da ajuda ao suicídio todos os seus meios. E aquilo que eu pergunto é, quando, esperemos que não, seja por via do referendo, seja por via do Tribunal Constitucional vir a considerar, esperemos que sim, que estes diplomas, ou este diploma que vier a ser aprovado, se o vier a ser, inconstitucional por violação de várias disposições da Constituição, nomeadamente a inviolabilidade da vida humana, a inviolabilidade da integridade pessoal, a violação do direito à proteção da saúde e do dever de a promover e defender. Mas, se a lei vier a ser aprovada, o que eu pergunto é se as pessoas que estejam nas condições da lei que vier a ser aprovada, se essas pessoas vão ter uma prioridade de atendimento no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós podemos vir a ter doentes que estão numa situação de sofrimento extremo,
mas que querem viver, que querem ser tratados pelo Serviço Nacional de Saúde, vir a ser preteridos no atendimento relativamente àquelas pessoas que estão doentes, mas que querem morrer. É uma situação para pensar se não há aqui uma violação gritante do princípio da igualdade. Não tem, porque nós sabemos que, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde não é eficiente, tem falta de meios e, na hora de serem marcadas consultas, de serem disponibilizados, enfim, os próprios meios humanos e técnicos e financeiros, o Estado vai optar por disponibilizar esses meios para quem quer viver ou para quem quer morrer. É muito complicado. E se não for o Estado, já agora para terminar esta questão, se não for o Estado a fazê-lo, através do Serviço Nacional de Saúde, vamos ter clínicas privadas e vamos ter a promoção de negócios privados da morte a pedido. É porque, tendo já a Ordem dos Médicos anunciado que o ato de matar não é nem nunca poderá ser considerado um ato médico. Portanto, a Ordem dos Médicos recusa, a Ordem dos Médicos portuguesa, como a Associação Médica Mundial, ainda agora na reunião anual que tiveram em dezembro, creio eu, de 2019, veio reiterar aquilo que tem sempre dito, que é a eutanásia, a ajuda ao suicídio, não é nem nunca pode vir a ser considerado um ato médico. E, portanto, o normal vai ser os médicos recusarem-se a matar. Não é essa a sua função. E, portanto, rapidamente teremos situações em que existirão, não sei que número, mas meia dúzia de médicos, ou não sei quantos serão, em que estarão dispostos a praticar esse ato. E alguns desses médicos poderão funcionar e trabalhar em clínicas privadas. E tal como hoje em dia acontece na Suíça, que já se sabe quais são as clínicas que prestam esse serviço, em Portugal poderá vir a acontecer o mesmo. E como, de acordo com os projetos de lei que foram aprovados, não há, de acordo com a maior parte deles, não há limite para a pessoa poder apresentar pedidos para requerer a morte antecipada ou provocada, significa que se apresentar num estabelecimento de saúde a um determinado médico, se o médico se recusar a participar nesse processo, o procedimento é cancelado, mas a pessoa que quer morrer pode apresentar tantos pedidos até encontrar um médico que aceite. E, portanto, se não encontrar facilmente nos hospitais públicos, vai começar a saber-se, com certeza, vai saber que há um médico numa determinada clínica, numa determinada localidade do país, que aceita matar a pedido. E, portanto, vai haver uma promoção do negócio, seja um negócio com lucro ou sem lucro, porque é sempre um negócio. E isso é, de facto, muito, muito preocupante. Até agora, esta iniciativa popular de referendo teve vários méritos. E um deles, sem sombra de dúvida, foi, como já foi apelidado para alguns, ter gerado um sobressalto cívico na sociedade portuguesa. Talvez, se não tivesse havido esta iniciativa popular de referendo, talvez, como se costuma dizer, a aprovação destes projetos de lei tivesse passado entre os pingos da chuva. Como sabe, o agendamento da sua discussão foi feito enquanto se andava a discutir o Orçamento de Estado. Não é? Há quem diga que foi uma moeda de troca, não sabemos, não estávamos lá nas sedes partidárias nem na conferência de líderes e, portanto, não podemos afirmar isso, mas há quem diga isso. Mas o que é um facto é que foi marcada com muita rapidez, sem haver qualquer necessidade social, qualquer premência legislativa para o agendamento de uma legislação destas. Quando foi lançada a iniciativa popular de referendo, nas semanas seguintes sucedeu-se um número incrível e entusiasmante de denúncias públicas e de artigos e de vozes, desde ex-presidentes da República, a deputados,
a pessoas com importância na sociedade civil e sem importância, pessoas comuns, a oporem-se a este agendamento, a oporem-se à aprovação de uma lei deste tipo. E, portanto, nessa medida, ficámos muito contentes que tivesse havido esse sobressalto público, e eu acho que a recolha de tantas assinaturas, dezenas de milhares de assinaturas, é um espelho disso. É verdade que neste momento a Europa e Portugal está a passar uma crise de uma epidemia que poderá vir a ser muito grave. Neste momento, em Portugal, felizmente, ainda não é muito grave, mas está a ser enfim, abordada com muita atenção, e todos nós temos que nos proteger e evitar a expansão desta epidemia. Eu espero que a luta continue, isto é, eu espero que este sobressalto cívico neste momento está um pouco, não totalmente, porque continuam as pessoas a manifestar-se, mas neste momento está um pouco em segundo plano. Eu espero que quando serenar e passar, esperemos que não venha a desenvolver-se esta epidemia do vírus, que as pessoas voltem a sobressaltar-se e a manifestar-se como o fizeram há umas semanas esta parte. Nós sabemos que muitas vezes, no tipo de sociedade em que vivemos, às vezes o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, ao contrário do que acontece noutros países, não leva os portugueses para a rua. Os portugueses não, só em situações muito limites é que se manifestam na rua, são mais passivos, são um povo mais calmo, mas eu espero que dentro sempre de manifestações serenas e ordeiras e pacíficas, eu espero que, quando for preciso, que os portugueses se manifestem, mas cabe também a todos nós incentivar a essa manifestação. E, à medida que o processo for evoluindo, então vamos utilizando todas as formas e vias que a lei nos permite para manifestar a nossa frontal posição contra a legalização da eutanásia.